Olá, queridos, professor Wellington aqui. Estamos aqui continuando a nossa disciplina de medicina nuclear. Vamos tentar ser mais objetivos hoje. Esse vídeo não vai ficar tão longo, mas vai ter bastante informação. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo para a gente conseguir trabalhar juntos e tirar essas dúvidas, beleza? Então, vamos lá. Observe aqui o nosso slide e já é uma parte. Está escrito aqui Introdução à Medicina Nuclear, mas a gente já estudou, trabalhou muito antes disso, na primeira aula, nas aulas anteriores, falando sobre o que é radioatividade e alguns termos técnicos que a gente usa na medicina. Então, assim, a formação da imagem de medicina nuclear está intimamente relacionada com princípios físicos de detecção das radiações ionizantes emitidas por radioisótopos. Ou seja, medicina nuclear é isso, gente. Então, existem radioisótopos que são injetados no próprio paciente, o paciente emite essa radiação, existe um aparelho que ele capta, né, que é sensível a essa radiação e produz uma imagem a partir da radiação que chega no aparelho, certo? Essas imagens são denominadas de cintilográficas, devido ao processo de detecção. Ou seja, a medicina nuclear é a famosa cintilografia, certo? O exame mais comum da medicina nuclear é justamente esse, a cintilografia. Essas imagens são chamadas de cintilografia justamente porque devido ao processo de detecção, ou seja, como que é detectada essa radiação. Numa linguagem bem simples, é o seguinte: a radiação chega no aparelho, dependendo da intensidade dessa radiação, vai ocorrer como é que eu posso dizer, uma movimentação de elétrons, o que é uma espécie de corrente elétrica, tá? Dependendo da intensidade dessa corrente elétrica, eu vou produzir um pixel mais claro ou mais escuro. Vocês lembram disso lá de qualidade de imagem, né? Então é o seguinte: vem uma intensidade muito alta, o pixel fica escuro. Vem uma intensidade muito baixa, o pixel fica mais claro. Isso aqui é só um exemplo, pode ser o contrário, tá? Uma forma que cada pixel vai sendo pintado de uma forma diferente e eu consigo produzir uma imagem de acordo com a intensidade dessa radiação que vai chegar no aparelho de medicina nuclear, especialmente no aparelho que faz o exame de cintilografia, tá? Então, se alguém perguntar para você, como profissional ou estudante de radiologia, o que é cintilografia? Você vai dizer, cintilografia é um exame de medicina nuclear que ele recebe radiação e essa radiação chega no aparelho, ela impulsiona uma corrente elétrica, os elétrons se movimentam, e a partir desse movimento, da intensidade desse movimento de elétrons, eu consigo produzir uma imagem. É basicamente isso a cintilografia, tá? Essa emissão de radiação pode ser detectada por equipamentos denominados de câmaras de cintilação, daí o nome cintilografia, tá? A gente chama de câmaras de cintilação. Nesta câmara existe um cristal detector que, em contato com a radiação gama, cintila deslocamento de elétron dentro do cristal, tá? Então, é aquilo que eu acabei de falar. O elétron ele se desloca quando ele recebe radiação, isso lá na câmara cintilográfica, e o nome desse movimento de elétrons, nós chamamos isso de cintilação, certo? Então, assim, esse cristal, quando recebe radiação, ele cintila. O que é isso? Os elétrons dele começam a se movimentar, a se deslocar de um local para o outro. Nada mais é daquilo que a gente chama tecnicamente de corrente elétrica, beleza? Então, vamos lá. Raios gama. Então, os raios gama, radiação gama, que é a radioatividade que sai do elemento que está dentro do corpo do paciente nesse tipo de exame, ele vai e produz uma cintilação nesse cristal que está dentro do aparelho, e esse cristal ele produz pulsos elétricos. A gente acabou de falar que quando esse cristal recebe radiação, ele produz um deslocamento de elétrons. E o deslocamento de elétrons é conhecido como corrente elétrica, certo? Essa corrente elétrica vai gerar pulsos elétricos e, consequentemente, a gente consegue produzir uma imagem a partir disso, certo? Então, assim, o princípio de funcionamento ele é teoricamente simples, desde que você entenda quais são esses termos que eu venho falando desde o início da disciplina. A gente precisa estudar incessantemente esses termos para que a gente consiga fazer pelo menos uma leitura, como é que eu posso dizer? Uma leitura real, que você consiga entender aquilo que você está lendo, certo? Então, vamos lá. Esse aqui, gente, é a nossa câmara de SPECT.
certo? Essa câmara aqui é... No raio-x, nós temos, na radiografia convencional ou digital, nós temos aquilo que a gente chama de câmara clara e câmara escura. Especialmente, a câmara escura ela só existe na radiologia, na radiografia convencional, né? Aquela que não é digital ainda. E aí, para quem já fez visita técnica, ou estágio, ou já foi numa sala de raio-x mesmo, só para visitar, ou já foi como paciente, sei lá, sabe que lá tem duas, na radiografia convencional, tem duas salas, uma câmera escura, que serve para revelação manual, né, ou semi-automática, ou até automática, né, e também tem a câmara clara. A câmara clara nada mais é do que a sala de exames, tá? Então, quando a gente fala de câmara, nós estamos falando de uma região, de um espaço reservado para fazer algum tipo de atividade. A câmara clara é o espaço reservado para que seja realizado o exame de radiografia. Por exemplo, estou falando de radiografia, gente, porque é o exame que a gente mais conhece, né? A gente está mais habituado. E a câmara escura é um espaço reservado para que a gente consiga fazer a revelação, por isso é escura. Nesse caso, nós temos a câmara SPECT, nós vamos saber o que significa essa sigla, tá? Mas a câmara é justamente a sala de exames da medicina nuclear, geralmente de cintilografia, né? Vamos lá. Deixa eu só explicar um detalhe interessante, gente. A cintilografia e medicina nuclear. A medicina nuclear ela é uma especialidade médica. A cintilografia é um exame que faz parte dessa especialidade médica, certo? Vamos ficar atentos em relação a isso. Vamos lá. Deixa eu só afastar meu vídeo aqui um pouco. A medicina nuclear possibilita aplicações médicas diversas. Como? Vamos lá. Que tipo de aplicação? Para que serve essa especialidade médica? Em que ela vai, de fato, ser específica? O microfone caiu aqui, só um minuto. Ok. Em que ela vai ser específica? Vamos lá. Primeiro, o estudo da morfologia de um órgão. Quando eu estou falando, gente, de morfologia, eu estou falando de anatomia, certo? O coração tem aquele formato. Se o coração tiver, por exemplo, cilíndrico, você que tem alguma coisa errada com o coração. A morfologia do pulmão. Vocês conhecem aquele desenho do pulmão. Se o pulmão estiver lá em formato circular, tu sabe, tem uma coisa de muito errado com esse paciente. Então, para que você consiga fazer o estudo morfológico de um órgão correto, a partir do exame de medicina nuclear, você precisa conhecer e dominar a anatomia. Então, estude a anatomia e não se prenda apenas à anatomia óssea. Anatomia óssea a gente tem que dominar. Isso aí, sem dúvida, até porque a maioria de nós vamos trabalhar com radiografia convencional, em que a parte anatômica mais importante para aquele tipo de exame é a anatomia óssea. Por outro lado, nós também vamos crescer na profissão, vamos dizer assim, vamos para outras áreas dentro da própria radiologia, como mamografia, como medicina nuclear, nós estamos estudando, como radioterapia, que vamos estudar a partir da próxima aula, das próximas aulas, ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiografia digital, exame contrastado. Então, existe uma infinidade de exames e de procedimentos médicos, diagnóstico por imagem, que nós vamos trabalhar com eles e que nós precisamos saber da anatomia, não apenas a anatomia óssea, a anatomia geral, a morfologia do nosso órgão. Então, é importante que você, que de repente apareça uma imagem de um órgão aqui fora do corpo, só o órgão parado, e você já sabe que órgão é aquele, certo? Assim como o osso. Você pega deixa eu ver, um fêmur, que é teoricamente parecido com um húmero, você bota os dois lá em cima de uma mesa, você precisa saber qual a diferença de um fêmur por um húmero, não só a partir do tamanho, mas por conta das fóveas, por conta dos processos estiloides, por conta do próprio colo, né, dos próprios colos. Então, a gente vai ver que você precisa dominar essa parte morfológica, anatômica dos órgãos e não apenas dos ossos, tá? Do osso você tem que dominar acidentes ósseos, inclusive. 200 e tantos ossos que nós temos que saber o nome de todos e os acidentes ósseos de todos. Isso aí é obrigação do radiologista, certo? Vamos lá. Além do estudo morfológico dessa anatomia, nós temos também a evolução de uma função fisiológica. Quando eu falo de função fisiológica, já falei sobre isso na aula passada, o funcionamento do órgão, é basicamente isso. Para que serve esôfago? Tá, o esôfago. O esôfago é um dos órgãos ali do início do sistema digestório. Quando você, por exemplo, ingere um alimento, o esôfago ele faz movimentos peristálticos, que nós chamamos.
São movimentos ondulatórios que são controlados pelo nosso sistema nervoso central secundário, ou seja, você não tem controle, você consegue fazer engolir aqui com a epiglote, glote e epiglote, né? Mas no esôfago, não. O esôfago, ele automaticamente faz um movimento de peristáltico para que a alimentação ela chegue até aqui no estômago. Ou seja, você pode, se você estiver comendo deitado ou de cabeça para baixo, a comida vai ter mais dificuldade, é claro, mas vai chegar no teu estômago. Não façam isso. Não comam de cabeça para baixo, nem comam deitados. Pode prejudicar, inclusive, a fisiologia do seu esôfago e do todo o sistema digestório. Mas, caso for uma necessidade, uma situação complicada, vai chegar no seu estômago sem problema nenhum, porque o esôfago tem essa função. A partir do exame de medicina nuclear, de algum exame de medicina nuclear, você pode verificar se esses movimentos peristálticos, por exemplo, do esôfago, eles estão funcionando corretamente, certo? Até porque não somos nós, como é que eu posso dizer? Não somos nós que controlamos esses movimentos peristálticos do esôfago conscientemente. Pelo contrário, nós controlamos inconscientemente, assim como a nossa respiração. Estou aqui dando aula, mas estou respirando constantemente. Se eu parar para pensar que eu estou respirando, tentar respirar por própria consciência, eu vou ter falta de ar. O que acontece com pacientes que têm ansiedade, depressão, algo desse tipo, tá? Então, o sistema nervoso afetado. Então, assim, sistema nervoso periférico, né? Eu falei secundário, então o nosso sistema nervoso periférico ele vai servir especificamente para isso, para o controle de parte do nosso corpo, de fisiologia, função fisiológica do nosso corpo, em que nós não controlamos conscientemente. Um exemplo disso é o próprio sistema endócrino, né? Imagina, se você tivesse responsabilidade consciente de controlar os seus hormônios. Então, uma hora você ia esquecer de liberar um hormônio e aí não ia conseguir mais ter as funções fisiológicas do nosso corpo normal. Então, o arquiteto da vida, pelo menos eu acredito que foi o nosso Deus que criou o ser humano, ele pensou em tudo isso e deixou a gente tranquilo. Ó, não se preocupa com hormônios, não se preocupa com respiração, não se preocupa com movimento peristáltico de esôfago, que você vai fazer isso automaticamente, sem se preocupar. Então, palmas aí para o nosso Criador. O cara é muito bom, muito inteligente. Ou o Big Bang, se você acredita, também é muito inteligente. Parabéns, Big Bang. Gente, além disso, a análise de um componente biológico também é feita com isso. Quando a gente fala em componente biológico, nós estamos falando justamente dessa união entre anatomia e função fisiológica, certo? E também o tratamento de um processo patológico. Observa que a medicina nuclear também tem função aqui, eu vou até destacar, ó, tratamento de um processo patológico. O que é isso? Quando eu falo em tratamento, eu estou falando em terapia. Gente, isso aqui é muito interessante, eu até destaquei aqui em vermelho, é muito interessante porque até hoje nós sofremos aquilo que eu sempre falo em sala de aula, aquilo que nós chamamos de preconceito histórico. Desde quando houve alguns acidentes com o uso excessivo de radiação na época que foi descoberto, ninguém sabia quais os problemas que a saúde poderia sofrer por conta do contato direto com a radiação, na época de Roentgen, de Marie Curie, Pierre Curie, Becquerel, etc. As pessoas ficaram com medo da radiação. E até hoje, quando se fala que faz radiologia, ou a pessoa pensa que você vai ser radialista, que não tem nada a ver, né? Ou a pessoa pensa que você vai morrer cedo, que não vai poder ter filho, tanto a mulher quanto o homem, que vai ficar infértil, que vai ser uma série de coisas, vai ter câncer e tudo mais. Morrer do coração. Então, as pessoas ainda têm um preconceito porque não sabem o quanto a gente estuda, ou quanto a gente devia estudar, né? E o quanto a gente conhece a nossa área e sabe se proteger em relação a essa radiação. Então, hoje em dia, pessoas que não trabalham com radiologia, geralmente tem um nível de radiação no corpo por conta de exposição ao sol maior do que a gente que trabalha com radiologia. Porque hoje a gente consegue se proteger de forma quase que 100%. Não existe uma blindagem 100% eficiente, mas a gente consegue se proteger e trabalhar a vida inteira sem ter problemas significativos, nem significativos em relação à exposição à radiação, desde que você use os equipamentos de proteção individuais e coletivos, tá? Então é o seguinte, por que eu falei isso? Porque a radiologia ela conseguiu surpreender a humanidade. Então, até então,
por conta desse preconceito histórico, a radiação ela serve para prejudicar o ser humano, para criar câncer, para matar, para causar queimadura, uma série de coisas. E não é verdade. É claro que existem esses efeitos biológicos, né, nocivos, e é claro que isso depende de radiosensibilidade, depende de uma série de coisas, mas a gente usa a radiação com aqueles três princípios, né? Justificação, otimização e limitação de doses. Por quê? Porque nós temos mais benefícios do que malefícios. Por exemplo, hoje em dia eu posso ter diagnóstico por imagem. Então, imagina o seguinte, antigamente, a pessoa tinha um acidente, caía de algum lugar, não dava para saber se o osso estava quebrado, se não tivesse uma fratura exposta. Então, o médico ia lá, cortava a perna do paciente para tentar fazer a cirurgia. Quando abrisse a perna do paciente, se não tivesse quebrado, fraturado, né, com o termo técnico, fecha de novo e beleza. Agora, imagina a forma com que o paciente que esse exame, que esse procedimento era invasivo, né? Hoje em dia não, você faz um exame de diagnóstico por imagem e você consegue olhar o paciente por dentro em tempo real, sem precisar abrir o paciente, fazer uma cirurgia, né? Então, a radiologia veio mudar de verdade a história da medicina no mundo. Então, sem diagnóstico por imagem, a medicina não chegava nem perto do que ela é hoje. Além do diagnóstico por imagem, uma sacada muito perfeita dos cientistas da nossa área foi que a gente pode usar tanto para diagnóstico quanto para terapia. Ou seja, aquela radiação que a população em geral acha que faz mal, na verdade agora faz bem. Eu posso tratar patologias como o próprio câncer. Então, enquanto a população em geral ainda acha que a radiação causa câncer, hoje nós usamos a radiação para curar o câncer. E isso é maravilhoso para que a gente consiga se livrar desse preconceito que existe em relação à nossa profissão, certo? Então, tá aqui são as principais aplicações, certo, da medicina nuclear. Então, só para fins de diagnóstico por imagem e terapia, nós já temos uma infinidade de exames que pode ser feito na medicina nuclear, certo? O destaque da medicina nuclear, na minha opinião, é isso bem aqui, ó. Evolução de uma função fisiológica. Eu não olho apenas a anatomia do órgão. Eu consigo observar a partir do exame de medicina nuclear se o órgão está funcionando corretamente. Então, ele pode estar anatomicamente bem, mas pode não estar funcionando corretamente. A partir da medicina nuclear, eu consigo, por imagem, ter um diagnóstico preciso em relação a isso. Então, é maravilhoso mesmo essa área, gente, essa especialidade médica. Vamos lá. Vou diminuir aqui. O diagnóstico por imagem na medicina nuclear é útil na detecção de que tumores, de aneurismas, pontos frágeis na parede dos vasos sanguíneos. Aneurisma, gente, a essa altura do curso, espero que todo mundo já sabe o que é. Principalmente quando a gente estudou a disciplina de sistemas, vocês devem ter visto com o professor de vocês os vasos sanguíneos em nossa região cefálica e o sistema nervoso por completo, né? Cérebro, tronco cefálico e o cerebelo. Beleza, aí tudo forma o encéfalo. Aí o que acontece? Quando a gente vê que o sistema cardiovascular, o sistema vascular em geral, ele é formado por veias, artérias, vênulas, arteríolas e nós temos meu nome, senhor, nós temos os capilares que fazem essa ligação entre vênulas e arteríolas. São os capilares, que são as veias minúsculas mesmo, que acontece a troca gasosa, né, em que o oxigênio é respirado de fato pelas células e transformado em gás carbono para que a gente consiga fazer esse processo inverso da fotossíntese que as plantas fazem, por exemplo. Mas o aneurisma é o quê? Quando essas veias minúsculas, geralmente essas veias minúsculas acontecem com ela, pode acontecer qualquer veia, qualquer artéria, mas geralmente acontece nas minúsculas, elas possuem pontos frágeis. Acontece algum edema, elas incham, ou existe uma corrente sanguínea que se deslocou e aí cria uma bolha entupindo aquela veia. Então, sempre que há ponto frágil na parede dos vasos sanguíneos, quer seja artéria, veia ou seus derivados, nós chamamos isso de aneurisma. É muito comum aneurisma na região cefálica, tá, gente? Infelizmente, o número de óbitos por conta dessa patologia é muito grande. Para você ter uma ideia, eu estagiei num hospital em São Luís, não vou falar o nome porque isso aqui vai estar no YouTube, então não vale a pena falar o nome, mas eu estava num hospital que existe o procedimento de clipe de aneurisma, né? Que você
corta, que você conserta o aneurisma. É basicamente isso. Sem imagem fica difícil explicar com muita definição. Mas esses procedimentos, para você ter uma ideia, na época que eu estava estagiando no hospital particular, lá custava 100 mil reais esse procedimento. Então, imagina, 100 mil reais. O SUS também faz esse exame, né? Mas é no SUS. Não vou nem falar também nada, porque tá no YouTube, vai que, né? Mas todo mundo conhece. Vamos lá. Dinâmica sanguínea irregular ou inapropriada em diversos tecidos. Bacana. Gente, quando a gente fala em dinâmica sanguínea, dinâmica significa movimento, tá? E a gente está vendo, a gente sabe que o nosso sistema circulatório ele não para nunca. O coração ele fica batendo. É o primeiro órgão formado quando nós estamos nascendo, né? Sendo criados no ventre da nossa mãe. Primeiro órgão é o coração. E ele fica batendo até a hora que você morre, certo? Às vezes ele para de bater, o médico vai lá, faz ele bater de novo, porque se ele parar de bater, não funciona. E o sangue ele fica constantemente, 24 horas por dia, em circulação. Só que a velocidade e a pressão desse sangue, ela precisa ser regular. E o bacana que eu já falei da medicina nuclear é que eu consigo ver se a função fisiológica está acontecendo de forma correta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu consigo saber se o sangue, se a dinâmica, se a velocidade, se o movimento sanguíneo está regular ou não a partir do exame. Nenhum outro exame faz isso, gente, tá? Nenhum outro exame faz isso, além da medicina nuclear. Você consegue ver a função fisiológica, se está funcionando corretamente. Por isso que eu acho esse exame maravilhoso. Outro detalhe, outra forma útil de detecção são os distúrbios de células sanguíneas e funcionamento dos órgãos, como deficiência na tireoide e funções pulmonares. Já falei isso aqui redundantemente, certo? O grande destaque da medicina nuclear é justamente isso aqui, ó. Funcionamento dos órgãos em tempo real. Quero saber se o órgão está funcionando. Se não está funcionando, é muito mais fácil de eu saber qual o problema, ter um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, a gente tem uma probabilidade de terapia correta, de uma probabilidade cada vez maior, né? Vamos lá. Radiofármacos, gente. Os radiofármacos são produzidos em grande parte por dois institutos. A gente falou sobre radiofármacos na última aula. Se você tiver dúvida, vá lá na última aula, na aula anterior de medicina nuclear, e tira dúvidas sobre radiofármacos, tá? CENEM, né? Que a CENEM a gente estudou na disciplina de Direito de Legislação, se eu não me engano, e também Biossegurança. Ela aparece lá, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, um órgão específico no Brasil. Temos também o IPEN, né? O IPEN é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, também vimos isso na disciplina de Direito de Legislação e de Biossegurança. E temos o IEN, que é o Instituto de Engenharia Nuclear. Então, como está falando de nuclear, gente, ó, tanto o IPEN como o CENEM, quanto o IEN, o IEN, todos eles terminam com N porque esse N significa nuclear. A gente falou sobre o que é energia nuclear na última aula, pesquisem lá também, certo? O interessante é que, como os radiofármacos, eles são radionuclídeos, ou seja, eu fiz eu não, é só uma modo de falar, tá, gente? Então, a gente vai lá e faz um enriquecimento de nêutrons para que eles fiquem radioativos tem uma meia-vida curta. Na última aula tem todas essas informações, tá? Se você quiser, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Como eles são radioativos, eles precisam passar por esses institutos e por essas comissões, por esses órgãos que são especializados em energia nuclear, para que não haja nenhum tipo de problema em relação à população em geral, né, que não vai utilizar diretamente esse tipo de fármaco. Então, você não vai poder ir na farmácia e comprar um medicamento radioativo, isso não existe, tá? Fármaco radioativo. O fármaco radioativo é um radiofármaco, tá? Nós temos aqui, gente, uma tabela de radiofármaco. Eu estava assistindo ontem eu costumo constantemente estar assistindo material, videoaulas de medicina, porque o pessoal lá usa uns termos de nível maior e eles acabam dando muito mais informação do que nos cursos técnicos e tecnólogos em radiologia. E é interessante que o médico lá, doutor, ele é doutor mesmo, porque ele tem doutorado, tá? Pela PUC, se eu não me engano,
E ele estava dizendo que a medicina nuclear pode fazer qualquer tipo de exame no corpo, praticamente. Então, eu posso fazer região óssea, posso fazer partes moles, glândulas, órgãos, sistema linfático, sistema cardiovascular, sistema endócrino. Eu posso avaliar qualquer tipo de coisa no paciente com medicina nuclear, desde que eu consiga um fármaco que chegue naquela região. Na última aula eu falei sobre isso. Como que são selecionados os radiofármacos corretos para cada exame. Então, se eu quero avaliar pulmão, eu vou colocar um radiofármaco que vai parar lá no pulmão aquela substância, beleza? Então, se eu conseguir um fármaco que consiga chegar na região que eu quero estudar, então vou conseguir fazer um exame tranquilamente de medicina nuclear. E como hoje em dia nós temos fármacos para quase todos os órgãos do corpo, então você vai na farmácia, eu estou com dor. Aonde? Se é o local que você está com a dor, o cara vai te dar um analgésico preciso para aquilo, certo? Então, a partir desse momento, a partir disso, a gente consegue fazer exame de medicina nuclear com praticamente o corpo inteiro. A gente não fala 100% porque vai que tem alguma coisa que não dá para avaliar. Certo? Então, por exemplo, apêndice. O apêndice, ele tem função, tá, gente? O apêndice, se achava até então que o apêndice não tinha função, mas existem alguns teóricos, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, existem alguns teóricos. A fonte é uma pesquisa da USP, tá? Vocês podem pesquisar na internet da USP, Universidade de São Paulo, que é a universidade mais famosa e mais creditada da América do Sul, né? Existem pesquisas que supostamente provam que o apêndice, tanto apêndice quanto cóccix, que também achava-se que não tem função sim. Elas não têm função fisiológica, mas existem funções que são imunológicas. É basicamente uma forma que as bactérias boas que existem no nosso sistema, especialmente no sistema digestório, existem bactérias boas que ajudam, inclusive, na nossa digestão. É por isso que quando você está com problema no intestinal, o médico, o farmacêutico vai lá e te passa um medicamento que vai restaurar a fauna e flora intestinal. Então, quando eu falo de fauna e flora, uma linguagem leiga, é como se fossem pequenos seres vivos, vegetais ou animais dentro do nosso próprio corpo. E esses seres vivos estão lá para ajudar na digestão, inclusive, para ajudar na separação química. É perfeita essa questão. Revisem a parte do sistema digestório, muito bom. E a gente vai perceber que não tem um fármaco, por exemplo, que vai aparecer lá no apêndice porque não tem função fisiológica, tá? Então, no apêndice, por exemplo, já não daria para fazer esse tipo de exame, não daria para me avaliar o cóccix, por exemplo. Então, por isso que a gente não fala que é 100% o corpo dá para me fazer, mas 99% do corpo a gente consegue avaliar com o exame de medicina nuclear. E o mais bacana, 99% do corpo eu posso diagnosticar e posso fazer terapia com medicina nuclear, certo? Então, essa especialidade médica, que ainda é nova em relação ao restante, nova assim de ter algumas décadas, sem dúvida, como é que eu posso dizer? Sem dúvida, vai ter uma função muito especial, muito importante no diagnóstico por imagem, na medicina e na ciência em geral. O grande problema da medicina nuclear é que usa radiação ionizante, né, e natural, que é uma radiação teoricamente mais forte. Claro que vai dependendo da intensidade, né, desse campo. Mas o que diferencia, por exemplo, da ressonância. Por que a ressonância a gente chama ela de mais sofisticada? Porque a ressonância não tem contraindicação, apenas questão de algumas contraindicações poucas, né? Mas ela não usa radiação ionizante, que é o grande temor da população em geral. Então, talvez, se a gente fosse levar em consideração e ver algum defeito, alguns contras à ressonância, à medicina nuclear, a gente ia ver que talvez um dos pontos fracos é o uso dessa radiação ionizante, que a gente sabe que é uma quantidade baixa, que tem mais benefícios que malefícios. Por outro lado, a gente sabe também que radiação faz mal a nossas células, querendo ou não, né? Beleza. Próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a história da medicina nuclear e a gente encerra também essa parte de medicina falando sobre como é que funciona o exame na próxima aula, tá? E aí, na semana seguinte, a gente vai falar sobre radioterapia, certo? Aquele abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente.